Olá, amores! Olá! Bem-vindos ao nosso momento de coração para coração. E hoje a gente está aqui exatamente do jeito que eu visualizei, assim, quando eu senti de criar esse programa aí, né, de coração para coração, que é bem assim, ó, de coração para coração, tomando um cafezinho, da forma mais espontânea possível, porque hoje a gente veio compartilhar com vocês uma coisa que está muito no nosso dia a dia e literalmente vocês estão dentro da nossa reunião. Não é, A amiga? gente achou que ia ser uma reunião. A gente estava aqui em reunião sobre alguns projetos da Frequência do Amor e a Mi levantou essa pergunta, que é o nosso tema de hoje, né? Que é como? Como estar em oração? Como estar em oração o tempo todo. todo, Paulinho? O que é isso que você tanto fala? Porque a gente fala muito sobre isso, né? Como que eu faço? E ela tá assim, como que eu faço para estar em oração o tempo todo? E aí a gente começou a conversar, a gente parou, olhou uma para a outra e falou: a gente precisa gravar isso. Pois bem, vocês estão, sejam bem-vindos à nossa reunião, que a gente queria muito mesmo compartilhar esse momento com vocês e abrir o nosso coração aqui e aqui para recebermos juntos, né, luz e compreensão sobre esse tema aí que é tão importante realmente para a nossa prática no dia a dia, né, Mi? E assim, é uma pergunta que sempre fica muito aqui, sabe, no meu coração. Como que é estar em oração o tempo todo? E às vezes, né, quando eu pensava, ou a Paulinha trazia, será que você estava em oração? Ou eu me questiono, será que eu estou em oração aqui? Então, é essa clareza, né, que eu busco e que eu trouxe para a gente receber juntos aqui mesmo. Ai, tô muito feliz com isso aqui, olha. A gente tava literalmente tomando um cafezinho, que já acabou, mas tudo bem, a gente deixou aqui, porque realmente tava isso aqui, ó. Isso aqui que vocês estão vendo. Desse jeitinho. Era o que a gente tava na reunião e a gente queria convidar mesmo vocês para esse momento. E me conta um pouquinho mais, assim, de onde surgiu essa dúvida, que eu acho que é importante a gente pegar desde a raiz, né, do questionamento dela, para a gente explorar juntos aqui, né, esse tema e abrir o nosso coração para receber mesmo compreensão sobre isso. Eu vou trazer uma experiência prática, né, do nosso dia a dia aqui, do que é realmente o que eu vivo dentro da frequência e até no dia a dia mesmo. Eu vou trazer um exemplo que eu vivi dentro da frequência, mas isso se estende a qualquer exemplo dentro da nossa casa, no nosso dia a dia. É importante lembrar isso. Mas, por exemplo, às vezes eu estou criando um post para o Instagram. Eu estou ali fazendo uma criação e quando eu sento para fazer, né, eu entro em oração, eu peço Jesus, vem comigo e tal. E vou fazendo, vou desenvolvendo, e a hora que sai o resultado, às vezes, por exemplo, eu mando para a Paulinha, gente, a hora que ela me pergunta, o que você sente? E ela fala, eu acho que faltou um pouco de oração aqui. Isso assim, sendo muito transparente, me gera um desconforto muito grande. E eu até expressei isso, né, Paulinha? O quanto isso me gerava um desconforto, porque na minha visão, eu falei, mas como assim? Eu estava em oração, eu sentei ali e pedi Jesus para vir comigo, né? O que é então estar em oração? Isso a gente viveu a semana passada, e eu falei, Paulinha, me ajuda. O que é então? Como que eu faço para estar em oração? E nessa expressão, né, ao falar isso com ela, ao abrir meu coração para esse desconforto, algumas coisas apareceram, né? Por exemplo, eu percebi que eu começo pedindo a presença concentrada, mas se eu tenho uma questão de tempo, ou se eu deixo o meu ego entrar, eu consegui perceber que ali eu vou para o fazedor, eu deixo entrar outras questões. Mas ainda ficou aqui. Mas como então que eu permaneço ali nesse estado de oração? Né? Como que eu fico e o resultado daquilo que eu vou apresentar, seja um post do Instagram, seja um e-mail, seja uma resposta do WhatsApp, é realmente, né, aqui. E eu não deixei o meu ego entrar, ou, né, eu não me distraí no meio desse caminho. Então ficou muito essa pergunta, está muito aqui dentro desde então. Ela já vinha, mas nessa oportunidade aflorou e eu senti que era o momento mesmo de trazer.
Obrigada. E a gente começou na semana passada e a gente sentou aqui para fazer a reunião. Falei, o que você sente? Por onde você sente da gente começar? Que a gente tinha vários temas, né? Vários projetos, várias coisas para olhar. Aí ela voltou. O que é estar em oração o tempo todo? Falei, vamos lá, vamos olhar, vamos clarear isso aí, porque é muito maravilhoso quando a gente realmente se alinha com esse fluxo. Eu vou falar sobre isso. Mas vamos olhar para a pergunta mesmo também, assim, porque realmente a pergunta é como estar em oração o tempo todo? Porque, assim, o estado de oração, todo mundo já experimentou. Conhecendo um curso em milagres ou não, seguindo alguma linha espiritual, religiosa ou não, né? O estado de oração, ele nada mais é do que um estado de alinhamento com algo maior, né? Com Deus, é um estado de oração. Na minha percepção, na minha experiência, é um fluxo que você se alinha, sabe? Tem um fluxo maior acontecendo e é o invisível, sabe? Quando você tá conectado com o todo. E, em outras palavras, é sair de uma visão individual e limitada, né? Onde você vai perseguir as suas metas individuais ou você vai só replicar os seus condicionamentos individuais, você se abre para se conectar com algo maior, com o todo, né? Então, só de começar por aí, a gente já consegue ver que para eu estar em oração, eu preciso tirar o meu indivíduo da frente, né? Que é o que Jesus fala, né, na canção da oração em Um Curso em Milagres, que ele fala que a oração, ela não é uma súplica, ela é uma entrega. Uma entrega de quê? Uma entrega desse autoconceito, uma entrega das minhas opiniões, das minhas sensações, dos meus desejos, das minhas metas individuais para aquilo, né? Eu oferto aquilo para que eu consiga me alinhar com esse fluxo maior, com esse algo maior, né? Então, esse fluxo, esse algo maior que é invisível, né, aqui no mundo, ele está sempre além da nossa individualidade. Então, uma boa forma da gente saber se a gente está ou não em oração é entender se tem algo pessoal e individual na frente. As nossas preferências, os nossos quereres. Nossa, tá vindo... Entendeu? E aí a gente precisa aprender mesmo a ofertar tudo isso, tirar, limpar, para sobrar o que é, para sobrar sabe, o que é, né? E é isso que a gente faz nos projetos. Quando a gente começa um projeto, por exemplo, vamos organizar o retiro da frequência do amor, que acho que vai ser em breve, né? Estamos exatamente nesse processo. Está na pauta. Está na pauta, é um dos temas que a gente tem que conversar aqui para decidir. Beleza, vamos organizar um retiro da frequência do amor. E aí, quem já teve alguma interação com a gente, né? Porque a gente trabalha com vários fornecedores, né? Vários parceiros, vários voluntários, asas, enfim, envolvidos nos projetos da frequência. Não sei se você conhece, talvez você esteja conhecendo a frequência agora, né? Mas a frequência é essa comunidade que se une para viver isso, né? Para viver em oração, para viver se conectado com um fluxo maior, sair dessa individualidade, experimentar essa paz e alegria da unidade. Porque é muito gostoso quando a gente consegue mesmo tirar isso da frente e se conectar com algo maior. Então, quem já se relacionou com a gente de algum jeito, assim, de forma profissional, né, sabe que em muitos momentos a gente fala, olha, eu preciso entrar em oração sobre isso. E o que significa? A gente tem uma decisão para tomar, e isso com tudo, gente. A gente vai contratar sei lá, fala aí, vai contratar uma gráfica para fazer o caderninho da frequência. Tudo tem oração. E o que é isso, então? O que é estar em oração? A gente senta, igual a gente estava aqui agora, expressão. Mi, o que você acredita sobre o retiro da frequência? O que você pensa se forem 25 pessoas? O que você sente se for 20? O que nos específicos, gente, nessas horas é muito importante a gente ir nos específicos mesmo, nos detalhes, porque o ego pega um detalhezinho ou outro para te fechar nas preferências, nas individualidades, entendeu? E aí a gente vai conversando, expressando até que a gente tire da frente. Eu prefiro 20, eu prefiro 25. Mas e aí, Mi, o que você sente? O que é o melhor? Aí a gente vai tirando, falando o que o todo pede. Jesus, qual que é a sua vontade? O que é verdadeiramente útil para todos? O que vai maximizar as experiências de cura, que é a nossa meta aqui nessa situação?
Isso é estar em oração, entende? Só que para isso, para a gente ouvir, e nesse lugar, quando a gente limpa as nossas preferências, os nossos condicionamentos passados, as nossas opiniões, o certo e o errado, quero assim, não quero, concordo, não concordo, gosto, não gosto, quando a gente vai limpando isso, a gente escuta uma só voz, que é a aliança, né? Por isso que Jesus fala que o caminho dos milagres é a oração. Quando você realmente se mantém nesse estado de oração e purifica a sua mente, todo mundo escuta uma só voz, né? Aí fica óbvio o que precisa acontecer e o que não precisa acontecer. Todo mundo sente a mesma coisa. E na frequência, enquanto a gente não sente paz com todas as decisões, a gente não toma decisão. Eu ia falar justamente isso, porque enquanto a gente fica nesse exemplo da preferência, eu sinto que são 20, a Paulinha sente que é 25, às vezes um outro sente que é 30, né? E aí, ao purificar, ao tirar da frente, ao olhar, e quando todos ouvem, às vezes vão ser 20, mas eu vou sentir, quem pensou em 30 vai sentir paz, porque está alinhado. Não é sobre o que eu senti, é sobre um alinhamento muito maior, né? E às vezes não é o que ninguém sentiu. Às vezes é muito comum acontecer isso, quando a gente começa a entregar mesmo os condicionamentos passados, as preferências, aí Jesus tem espaço para conversar com a gente, para nos guiar mesmo, e aí ele traz uma ideia, uma solução que a gente com as mentezinhas individuais não teríamos pensado, porque esse é o lugar da inspiração, sabe? É o lugar onde a gente se esvazia, a gente olha, né? Não rejeita, não nega nada, olha, tá aqui, eu tenho essa preferência, eu sinto isso, a Paulinha prefere isso, a Michelle prefere isso, mas e você, Jesus? Entende? E aí quando a gente entrega em oração, né, a gente se esvazia e entrega, ele pode deixar óbvio, e fica muito óbvio, gente, ele é muito específico. Então, assim, respondendo de uma forma bem prática e direta, estar em oração o tempo todo é não deixar nenhum desconforto passar despercebido. Em nenhum detalhe, né? Nenhum detalhe. No caso dos posts, por exemplo, um pontinho fora do lugar é uma brecha, né? Porque você passa por cima daquele desconforto, você olha... Mas é só um pontinho. É só um pontinho. E aí você passa por cima daquele desconforto. E aí é nessa hora que quem tá mais alinhado, olha e fala, esse ponto tá fora do lugar. Não tá alinhado com o fluxo, não era isso. Sabe? Quando a gente começou a conversar, que a gente parou para gravar, tinha me vindo esse exemplo. Todo mundo já experimentou isso de alguma forma. Sabe quando, sei lá, uma pessoa tá muito equivocada. Você tá num encontro, vamos supor que a gente tá... Caso muito corriqueiro, você está numa sala de espera de algum consultório médico. Clássico, né? Quem nunca? E aí, bom, tem um contexto ali acontecendo naquele consultório médico. Aí chega uma pessoa extremamente nervosa. Ela está extremamente autocentrada, a visão dela está muito naquilo, nos problemas dela, a gente não sabe o que ela tem, mas ela está muito nervosa. E ela se destoa do todo, porque ela está tão autocentrada que as reações dela ali vão ser baseadas naquilo que ela ela se fechou ali. Então, quem está um pouco mais presente consegue assistir, né? E se tira o julgamento da frente, ainda vê a perfeição daquilo, consegue, inclusive, até ver o pedido de amor que ela está trazendo, entende? Só que aí, vamos supor, essa pessoa que chegou, se você não está ali vigilante, em oração, você pode pegar carona às vezes e ficar com raiva, julgar ela, falar que absurdo, tá causando aqui, não sei o quê. Então, estar em oração o tempo todo envolve isso também, né? Buscar essa conexão, estar constantemente vigiando o que você está pensando, sentindo. O que eu estou pensando aqui? O que eu estou sentindo aqui? O que eu preciso entregar aqui, né? Quais pensamentos que estão aqui que estão me fechando, né? Que estão me descontextualizando do todo. E aí, quem está nesse movimento consegue ser verdadeiramente útil, né? Quem tira a individualidade da frente, não está julgando a pessoa ali, vai olhar e falar, você aceita uma água? Entendeu? Tipo, um exemplo bobo, mas assim, vocês estão entendendo? Aí, tira a pessoa daquele lugar. Tira, entende? Se você tá... Se o seu foco não é o individual, você consegue ser verdadeiramente útil e muito prático. É um lugar prático, gente. Estar em oração o tempo todo. Às vezes a gente tem essa visão, né, do que a gente aprendeu, não sei... Eu tenho muita bagagem religiosa, né, da minha família, que sei lá, para eu estar em oração o tempo todo, então eu tenho que mudar para um monastério, eu tenho que viver na igreja, eu tenho que, sei lá, não. Né? Exige eu estar num altar, num lugar específico.
Não necessariamente. Né? Pode ser que você encontre esse lugar, essa forma de se alinhar com o fluxo maior, sair da sua individualidade e se conectar com Deus mesmo nesses lugares, mas não é regra. Inclusive, gente, se a gente pega, sei lá, qual que é a oração mais famosa do mundo? Pai Nosso. Sei lá, né? Quantas vezes essa oração já foi feita no mundo? Né? É impossível contabilizar isso. Significa que ela funcionou como oração todas as vezes? Não. Olha que desconstrução. A oração do Pai Nosso nem sempre é uma oração. Por quê? Porque é a intenção do meu coração que importa. O que Jesus nos ensina no Curso em Milagres a oração é o desejo do meu coração. Eu posso fazer a oração do Pai Nosso desejando raiva, vingança, vitimismo. Eu vou ficar ali no mesmo lugar, não vai adiantar, mesmo usando a oração do Pai Nosso, que é uma oração poderosíssima, uma oração que Jesus deixou para a gente aqui. Vocês estão entendendo? Assim como eu posso usar a mesma oração na forma para desejar a paz de verdade, né? Então, por isso que eu preciso estar vigiando o tempo todo onde está meu coração, onde está minha mente, sabe? Quando eu tô fazendo o que quer que seja. Tudo pro Jesus fala na canção da oração, que a oração ela é constante, ela não tem um início, meio e fim igual essa oração do Pai Nosso tem. Não é tipo, agora eu vou fazer uma oração. Inclusive, foi uma pergunta que você fez, né? Tipo, como? Você para e faz essa oração? Eu falei, às vezes sim, às vezes eu preciso parar e usar essa estrutura e ter uma conversa com Jesus. Falar, não estou entendendo, o que você quer? O que tem meu aqui que eu preciso tirar da frente? O que eu preciso desaprender? Por que eu não estou em paz com isso? Né? Em muitos momentos eu ainda preciso dessa estrutura de para e conversa. Já falei isso aqui, né? Abre. Aqui não, falei na live dos lembretes. Aliás, quem não assistiu, tá muito legal. A live sobre, né, o que são os lembretes do amor? Não. Como é que é? Você conhece os lembretes do amor. Eu falei muito sobre isso, porque todo mundo tem esse canal de comunicação direta com Jesus e a gente precisa abrir esse diálogo mesmo. A gente precisa conversa com ele, conversa com seu irmão, porque através do seu irmão, ele conversa com você também, sabe? Não tenha medo. Aliás, eu diria que boa parte, olha, aqui que oração e comunicação se cruzam muito. Não é à toa que Jesus ensina que são os relacionamentos, né? Os relacionamentos são a principal ferramenta de um curso em milagres. Então, como que eu vou fazer? Como que eu faço para usar as minhas relações para estar em oração o tempo todo? Se comunicando. Comunicação é o ponto de estar em oração. Sentiu qualquer desconforto? Fala. Abre o seu coração com a pessoa. Ou então, se você sente que a pessoa não está pronta, não consegue segurar aquele espaço para você abrir o seu coração, chama, pergunta a Jesus, com quem que eu posso abrir meu coração sobre esse tema, sobre esse problema? Ou então conversa direto com ele, eu não sinto que tem ninguém que consegue me ajudar sem me julgar, sem confirmar o que eu estou sentindo. Me ajuda, conversa com ele direto. Então, a comunicação ela é muito importante aqui para a gente conseguir estar nesse estado de oração o tempo todo, sabe? Percebeu qualquer desconforto, esse desconforto bloqueia o seu estado de oração constante e vai te desconectar desse fluxo. Tem um fluxo acontecendo. Ele tira, e me veio aqui, nossa, um download mesmo, assim. Aquele momento, tá me vindo muito claro que, ao querer esse estado de estar em oração constante, então, a cada decisão, a cada momento, é o que a Paulinha fala, vira a câmera e olha, qual o meu interesse aqui? Né? Eu vou responder um e-mail, eu vou fazer um telefonema. Por que eu estou fazendo esse telefonema? Qual que é o meu real interesse? O interesse ali individual da Michelle, tem algum? E aí, tá vindo. Então, se eu estou tirando ele ali da frente, a resposta vai ficar clara. Porque ao tirar a Michelle da frente, as preferências, né, tudo que ela acha e deixar só Jesus, eu faço essa ligação e o que eu falo? Ao tirar, vai vir. Eu entro nesse fluxo, mas enquanto tiver todas as minhas preferências, e tá me vindo aqui muitas vezes, gente, não é claro.
Não é claro para mim qual é o meu real interesse por trás daquilo que eu estou achando. Às vezes é um motivo muito nobre, né? Eu posso olhar aqui, ele é muito nobre. Olha, eu vou, né, vou me conectar com essa pessoa. Não, eu tenho interesses individuais por trás. E aí, ao clarear isso, talvez a guiança não vai ser não fazer essa ligação, ou sim, eu vou fazer, mas aqui está muito claro o objetivo. Não tem Michele na frente, não tem Paulinha, né? Tem o objetivo, tem, né, o propósito disso. E fica, nossa, está vindo muito claro isso. É virar a câmera para que esse fluxo, o que está impedindo esse fluxo, saia da frente. Eu só consigo olhando. Só. Né? E aí vai vir a expressão com alguém, ou com Jesus mesmo, né? E eu estou limpando, eu estou tirando ali da frente. Nossa, está muito claro que isso, a necessidade, né? A importância disso, de olhar qual o meu interesse aqui, porque enquanto tiver minhas preferências, a minha individualidade, eu não estou no fluxo da oração mesmo, né? Eu não estou ali alinhada. Tem vontade da Michele na frente. Sim. E eu preciso reconhecer e olhar para isso. E às vezes elas estão muito escondidinhas, né? Elas estão muito disfarçadas, o ego é muito sutil, né? Então, é esse lugar dessa vigilância. Nossa, Nossa, foi um download aqui. Que bom. E o quanto a gente precisa uns dos outros, né, para se manter em oração também. Porque isso que você está falando é o que Jesus fala, né, em uma das lições do livro de exercícios. Você não percebe os seus maiores interesses, né? E aí ele volta no livro texto, ele fala, a pergunta que você tem que colocar antes de qualquer coisa no mundo é isso que você falou, para quê? Qual que é a minha meta aqui? Qual que é o propósito aqui? Né? E todo esse processo de estar em oração é para ir purificando os propósitos individuais, as metas individuais, para a gente aprender a fazer tudo ser o mesmo, né? Que é o que ele fala, para tudo ser usado só para cura e para nenhuma outra meta, né, individual. Então, e por isso a gente precisa uns dos outros, porque como eu não percebo os meus maiores interesses, às vezes eu tomo algumas, e aí a gente treina muito não tomar decisões sozinhos, né? Sempre confirmando aqui uns com os outros para entender, porque o ego, às vezes você toma a decisão e aí você tá cheio de certeza daquilo, não é isso, é isso. E aí vem o outro e tá sentindo que não é. E aí? Se é um Espírito Santo só, como que a minha oração é diferente da dela? Que se eu entro em oração eu tenho um sim, ela entra em oração ela tem um não. Entende? Aí, nessas horas, a gente precisa uns dos outros. Fala, pera, mas você sente sim por quê? Porque eu tenho um não aqui. Aí você tem que ir conversando, clareando, tirando da frente de novo, porque o ego, ele se agarra nesse lugar mesmo. Fala, não, certeza que é o sim. Aconteceu recentemente uma situação comigo e com o Gabriel, por isso que eu tô trazendo isso. Que foi muito, muito maravilhosa, assim, cheia de curas. A gente estava em oração sobre viajar. A gente recebeu um convite de uma viagem, né, com os amigos dele. E aí a gente estava em oração sobre isso. Todo mundo tinha um sim para a gente ir. Eu tinha um talvez, porque eu não sabia, eu estava realmente aberta, e o Gabriel tinha um não forte. E aí, toda vez que a gente ia conversar com isso, a gente não conseguia decidir, porque tava, olha a bagunça que estava ali. Todo mundo tinha um sim, eu tinha um talvez, e o Gabriel tinha um não muito forte. Toda vez que a gente tem uma decisão muito forte, olha para ela, sabe? E isso é muito legal da gente checar uma coisa. Será que essa decisão foi tomada em oração? O ego não gosta de ser questionado, não. Então, toda vez que eu falo com o Gabriel, mas eu tô firme assim, não. Aí eu diálogo, a comunicação. Vamos conversar sobre isso? Por que você está sentindo esse não? Eu não estou sentindo a mesma coisa, né? Eu acho que tem coisa para a gente ver. Acabou que no final a gente não foi, mas em paz. Então, e tinha muita cura para acontecer ali. Então, de fato, ele tinha uma guiança ali que era não ir, só que misturada com as preferências individuais dele, que estava ainda gerando um desconforto. Olha só. O desconforto não era o não, era as preferências. E aí o que aconteceu? Isso estava se espelhando no contexto, porque a galera estava esperando uma resposta nossa e estava todo mundo com sim, e a gente não conseguia dar uma resposta, não tinha comunicação direta com eles, porque ele não estava em paz com o não, mesmo sendo guiado. Olha isso, precisou de muita conversa. A gente passou
horas conversando sobre isso, dias, na verdade, conversando sobre isso. O que tem na sua mente sobre isso? Né? Esse não vai vir de onde? Né? Por que não? Para que esse não? Né? Para que um sim? Se a gente for, para que a gente usaria essa viagem? Se a gente não for, para que a gente usaria esse não ir? Entende? É muito importante conversar sobre tudo isso, assim, e se permitir, às vezes, não dar a resposta mesmo, enquanto todo mundo não se sentir em paz. Entendeu? Então, mas na cabeça dele eu estou em paz, eu tenho um não. Só que o reflexo não era um reflexo de paz. Não estava óbvio que era um não. Porque eu estava com talvez. A galera estava com um sim esperando a gente. Vocês estão entendendo? Então, sempre, e é muito importante para a gente estar em oração, observar os reflexos, né? Através das pessoas, testemunhas. Né? Porque pode acontecer isso mesmo. O ego é tão ardiloso para você não ter a cura. Né? Ele fala, eu tô sozinho, eu tô em paz sozinho. Não existe paz sozinho, gente. Enquanto todos no comum do mesmo sentimento de paz. Né? É claro que, igual, de novo, pode ser que alguma pessoa resista, né? Não é que, às vezes demora um tempo para a pessoa entender aquela guiança, entender aquela cura, entender aquela oração feita. Pode ter gente que resista àquilo, mas por isso que a oração é tão importante, porque se vem desse lugar alinhado a um fluxo maior, você fica em paz, sem culpa. É paz a palavra, a sensação, né, de saber que a gente está em oração é paz. E outra que vocês sabem que eu amo, eu sempre falo, perfeição. A gente experimenta mesmo perfeição, porque estar em oração, ou seja, estar alinhado com esse fluxo, é ver a perfeição refletida nas testemunhas, nos encontros, no que acontece, no que não acontece. Exemplo, depois disso, o Gabriel marcaram uma reunião importantíssima que ele precisava estar aqui em BH, e se a gente tivesse viajado, não ia ser legal, entendeu? Então, a gente começa a ver a perfeição, e aí a gente sentiu de comunicar com ele, todo mundo, com as pessoas, né, envolvidas nessa decisão, todo mundo entendeu, ficou em paz, porque teve essa comunicação direta, tá vendo? A reflexão, o reflexo mudou, e a gente começa a ver a perfeição mesmo, sabe? Não deixa nenhuma brecha, e fica alinhado, experimenta essa unidade. Nossa, e me veio aqui, quando você falou dessa resistência e tudo, a gente precisa ter uma oração muito sincera no coração de eu quero experimentar e viver esse fluxo. Porque se não é uma oração sincera, você vai ficar na resistência. Vai. E aí pode parecer muito que eu estou entregando as minhas preferências individuais ali. A oração, ela é linda. Eu te entrego. Você fica na forma. Mas ali dentro, você sabe que você não está entregando. Você sabe, não, eu ainda estou gostando de ficar com isso aqui. E isso acontece. A gente tem que ser muito sincero, sabe? Quantas expressões, né, na frequência eu já fiz e já ouvi, olha, eu estou fazendo essa entrega aqui, mas eu estou sentindo, eu ainda estou querendo sentir esse desconforto. Ainda está aqui, né? Eu não estou entregando para a cura. Existe isso, e isso é muito verdadeiro. E se eu não estou nesse fluxo sincero de falar, olha, eu quero experimentar, independente da forma, eu quero experimentar a verdade aqui, sem os meus apegos. Né? Se eu estou nesse fluxo, vai fluir e eu estou realmente tirando da frente. Mas se tem um apeguinho ali, mas eu acho que eu estou certa aqui, né? Eu acho que não vai fluir, né? Nossa. E às vezes ali, Paulinha, nesse exemplo que você deu, o Gabriel tinha guiança, era ou não. Mas enquanto ele não tirou da frente, se ele tivesse mantido só nesse lugar, não é não. Às vezes, ao comunicar para o grupo, ia ter desconforto, um ia ficar chateado, o outro ia entender. Esse entendimento conjunto veio porque o canal estava livre. Porque a gente purificou o canal. E aí a testemunha que vem é a testemunha dessa paz. Do contrário, a guiança é a mesma, não. Mas não tem a paz, a testemunha que vai vir é de um questionamento, é de um desconforto. Porque não foi purificado. Não foi. E deixou essa brecha, de novo, no detalhe. Olha pra você ver, usou uma guiança para distorcer o negócio e deixar uma brecha para o ego entrar e causar. Nossa, isso que você está falando é muito importante, porque, de fato, gente, num caminho espiritual sincero, uma prática espiritual sincera, a gente vai ter que assistir os apegos do nosso ego, sabe? O quanto a gente é mesmo apegado às nossas preferências individuais, isso vai ficar muito claro
a gente vai assistir de diferentes formas. E aqui é muito importante, sim, reconhecer, é isso que você está trazendo, aqui eu não estou conseguindo entregar. Então, se você já está expressando, é porque você já viu, né? Então, aqui eu ainda quero isso. Eu ainda estou querendo, não estou conseguindo tirar essa preferência individual da frente. Só que aqui eu sinto que tem uma outra prática que é fundamental se a gente quiser alcançar essa sinceridade, essa autenticidade na nossa prática, que é a prática da honestidade. A única coisa que Jesus quer é que a gente seja honesto com a gente mesmo e com os outros, sabe? E não, tipo, sabe, reconhecer, é a música, né? Eu não vou esconder mais nada de mim. Tá aqui, Jesus. Eu não tô conseguindo ainda entregar isso, eu ainda quero isso aqui. Foi nessa expressão, foi uma das coisas que eu fiquei nesse lugar honesto. Olha, eu tô no talvez porque eu entendo o seu não, mas a Paulinha talvez ainda queira ir nessa viagem, né? É uma viagem para Paris, gente. Imagina, como não? Paulinha ainda quer. Então, sabe, ficar ali nessa honestidade. Aí vem o ego, mas você não pode querer isso. Como assim? Você acabou de voltar de uma viagem incrível, todo espiritualizado. O que você vai fazer em Paris? Juro, tinha isso na mente. E aí é o treino de ser honesto mesmo e falar: tá bom, Jesus, tem uma parte minha que ainda quer, e por isso que eu tô nesse talvez. Eu não vou fingir um sim, nem um não, porque eu vi a tentativa de fingir esse não e falar: realmente, não. Mas não, sabe? Se a gente quer realmente a sinceridade, a honestidade, a gente vai nessa prática, nesse lugar, sabe? Tipo assim, Jesus, tem uma preferência aqui. No momento eu não tô conseguindo te entregar. E tá tudo, é tudo que ele precisa. Pode ficar nesse lugar honesto. E nesse lugar, a gente alcança o fluxo. Porque eu tô lembrando lá do capítulo 15, que ele fala do instante santo, que para eu viver o instante santo, eu não preciso não ter pensamentos impuros. Eu só não tenho que querer guardá-los. É mais ou menos assim. Então, assim, eu reconhecer que aqui tem uma preferência que eu não estou conseguindo abrir mão dela, que tem um apego, isso não vai me impedir de entrar no fluxo. Mas eu esconder isso bloqueia, ou mascarar, né? ou maquiar aquilo, né? Que eu vi a tentação de fazer isso, entendeu? Eu posso pegar uma maquiagem aqui de espiritualizado, de que não preciso de uma viagem para Paris, de qualquer coisa, mascaro e tem um não, pronto. Mas você não tá Mas no por fluxo. dentro, no meu coração, né, não estava no fluxo, não estava paz absoluta ainda, entende? Porque estava ali mascarado. É perfeito esse exemplo do instante santo, porque ele não quer da gente o coração puro nesse sentido de você não pode ter preferências individuais. Não é isso que a gente está conversando aqui. O que ele está falando é: vem comigo, assistir, me entrega, só me entrega. Vem comigo primeiro assistir as suas preferências individuais, entender o quanto elas bloqueiam, te bloqueiam a se conectar com um fluxo maior, sabe? Mas me entrega, sabe? Me entrega, é só isso que ele precisa. Ele não tá falando, você tá proibido de ter preferências, tá? Você agora estuda um curso em milagre, você não pode ter preferência, não pode ter julgamento, você não pode... Não, gente, deve para assistir isso, mas entregar. Né? Por isso que é o ponto da prática da honestidade. Não esconde, não rejeita, não mascara nada, não passa por cima de nenhum desconforto no seu coração para falar um sim ou não. Não passa por cima dos seus desconfortos. Não aceita isso, sabe? Valorize a paz do seu coração. Valorize a clareza nas suas comunicações, sabe? Valorize esse estado de uma mente, sabe? Sem nenhuma brecha para o ego. Olha, eu quero olhar para isso, eu quero expressar isso, porque eu não quero nenhuma brecha aqui. Não quero. Eu não quero deixar nada para ele me pegar. Nada. Né? E saibam, a gente não tem desconfortozinho ou desconfortozão. É o que ele fala no livro de exercícios. Não há pequenos transtornos, todos eles perturbam do mesmo jeito a paz da sua mente. Nesse caso, olha só, eu podia ter passado por cima disso. Eu vi que a guiança era não mesmo, que não era para a gente ir, né? Então, mas eu vou passar por cima do que eu tô sentindo? Não, eu quero conversar sobre isso até que eu sinta perfeita paz, como eu tô agora, entendeu? É isso. Eu olhei para o que eu acreditava sobre isso, eu olhei para o que eu estava pensando, para o que eu estava sentindo, e eu alinhei a minha meta com um plano maior. Eu desisti mesmo de usar essa viagem, ou esse não ir, né, na viagem,
para as metas individuais da Paulinha. Nossa, eu tive que olhar para muitas coisas, sabe? O quanto eu poderia me sentir separada dos amigos que estavam indo. Nossa, apareceram muitas coisas quando a gente começou a olhar mesmo, sabe? Então, é isso, assim, a gente, para estar em oração o tempo todo, a gente precisa mesmo vigiar, é o que ele pede para a gente, né? Ser vigilantes a favor do reino do céu. A sua paz, ela tem que valer muito mais do que essas metas individuais, e isso é um processo, à medida que a gente vai tendo essa coragem de sermos honestos com a gente mesmo, né, para olhar para essas preferências, entregá-las, a gente vai se alinhando com esse fluxo maior e vai entendendo o quanto nem tem palavras, né, para falar a diferença de experimentar a perfeição de estar alinhado com o fluxo e o controle de estar alinhado com as preferências individuais. Nossa, e me veio um entendimento, né, do vigiai e orai. E por que o vigiai vem antes do orai, né? Olha para dentro, olha o que você está pensando e sentindo, e a oração vai vir dessa oferta, tá aqui. É isso aqui. Eu vigiei, tá aqui, agora eu te entrego. Eu te entrego. E aí o fluxo está aberto. Nossa, e gratidão. Ai, gratidão por essa clareza. Sim. E tá aqui o lembrete, né? O desconforto, ele é seu amigo. Não pense que não, porque ele é seu amigo. Ele está te mostrando que tem um pontinho de cura ali. Sim. Não passa por cima dele. Não, aprende a usar todos eles, nos detalhes. É isso. Ai, que delícia. Vamos voltar aqui para a nossa reunião, porque a gente tem muitos desconfortos aqui para olhar ainda, para curar. E que gostoso estar aqui nesse papo de coração para coração. Obrigada a vocês aí também, Foi quem lindo. topou estar com a gente. E a gente se vê na próxima edição aí de Coração para Coração. Vamos ver o que a próxima edição nos aguarda. Beijo.